Daniela Pérez foi barbaramente assassinada com 12 facadas na região do coração em 1992. O que pouca gente sabe é que existem evidências que o ator Guilherme de Pádua e sua esposa, Paula Tomás, mataram Daniela Pérez numa cerimônia satânica. Está caminhando para elucidar os pontos básicos e de um complô, de uma trama, de um ritual satânico, de uma trama macabra de Paula e Guilherme. Existe uma participação dentro da cabeça do Guilherme de uma entidade, de uma imagem de um preto velho que ele chamava Seu Francisco ou Chicão, e há testemunhas a quem ele exibiu essa imagem, dizendo que recebia ordens dessa imagem. O médico legista fez relato das facadas que foram proferidas no corpo da vítima de forma violenta e agressiva. 11 ferimentos pérfuro-cortantes que atingiram 8 deles o coração e 4 o pulmão esquerdo, provocando uma brutal hemorragia interna que foi suficiente para a morte da Daniela. Também 4 perfurações do mesmo tipo na região da garganta, na face anterior do pescoço. Um deles foi tão profundo que perfurou a traqueia, né? Que é esse tubo que nós temos do aparelho respiratório. Olha, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é a maior escola preparatória para carreiras policial do Brasil. São mais de 2.500 alunos aprovados pelo Instituto Oliver, que tem cursos completos para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e muito mais. E olha, além dos cursos preparatórios para a polícia, o Instituto também oferece cursos superiores, cursos sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code disponível aqui na tela e dê o primeiro passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Você vai conhecer todos os indícios de ter ocorrido prática de magia negra no assassinato de Daniela Pérez. Meu nome é Jorge Lordelli e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime. Na novela Corpo e Alma, a personagem Yasmin tinha terminado o namoro com Bira, que já havia comprado aliança para o noivado. Essa cena que você acaba de ver foi gravada no mesmo dia, antes da morte de Daniela Pérez. Minha equipe de produção descobriu que logo após o término dessa cena nos estúdios Globo, Guilherme de Pádua foi visto chorando num corredor, vai vendo. O que será que Guilherme de Pádua estava sentindo naquele momento? E passamos o dia dessa forma, até que ela me pediu para que que a gente saísse dali e fosse conversar em algum lugar. Que ela queria desabafar, enfim. A escritora Glória Pérez não estava gostando da interpretação de Guilherme de Pádua na sua novela. Eu sentia que o rapaz dava à personagem uma agressividade que a personagem não tinha. Isso me incomodava. Não mudança nenhuma em você, tá igualzinho. Oi, Yasmin. Tá pior do que era antes, Vira, tá muito pior. Eu percebia esse agressivo que as pessoas percebiam também. Só que eu achava que era por inexperiência dele. O advogado contratado por Glória Pérez logo após o encontro do corpo fez declaração contundente. Trata-se de um pacto macabro com participações de magia negra de 2 psicopatas, em que a moça foi atraída por uma cilada pelo casal e ou assassinada dentro do automóvel ou provavelmente no local. Eu quero deixar bem claro que não há nenhuma suposição da minha parte de ordem subjetiva. Estou falando única e exclusivamente de depoimentos de apuração do inquérito até o presente. Daniela Pérez Gazola nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 11 de agosto de 1970. Ela era filha da autora de telenovelas Glória Pérez. Daniela era casada desde 1990 com o ator Raul Gazola. Eles se conheceram durante as gravações da novela Cananga do Japão no ano anterior do seu casamento. Além de atriz,
Daniela também era bailarina e dançava profissionalmente na companhia de dança Carlota Portela. Sua paixão era a dança. Tendo em vista que Daniela era filha da autora da telenovela, o que acontecia? A bailarina, a Daniela, era constantemente pressionada por Guilherme de Pádua para que ela falasse com sua mãe para que as cenas do seu personagem, o Bira, fossem aumentadas. Guilherme de Pádua Tomás nasceu em Belo Horizonte, em 2 de novembro de 1969. Ele começou a carreira, só para você ter uma noção, no teatro, lá em Belo Horizonte, em 1987, onde ele fez a peça Pasolini. E aí ele fez o segundo papel mais importante e, no final, ele matou o personagem principal. Guilherme veio a se casar com Paula Tomás em 1992, sendo que logo ela engravidou, vindo a ter um filho em 1993, e o nome desse filho é Felipe Nogueira Peixoto. Testemunhas ouvidas do inquérito policial relataram que a Paula Tomás era uma mulher extremamente ciumenta e violenta. E, quando ela assistia a novela do apartamento dela e via a cena do marido com a Daniela Pérez, ela não aguentava e mudava de canal. Vamos lá. Por causa desses ciúmes, ela obrigou o marido a fazer um pacto de fidelidade 10 dias antes do crime. Vai vendo o que eu vou te contar. O pacto selado pelo casal foi com sangue no corpo dos dois. Guilherme foi convencido pela esposa a fazer uma tatuagem com o nome dela em seu pênis. Paula Tomás gravou o nome do marido em sua virilha. O tatuador contratado confirmou essa versão. Uma das linhas mais fortes da investigação é que a morte de Daniela pode ter ocorrido por causa de ciúmes exagerado de Paula Tomás. Faltavam apenas 3 dias para o ano de 1992 acabar. Toda a energia da novelista Glória Pérez estava direcionada para adiantar os capítulos da novela, a fim de agilizar também as gravações por conta do recesso de fim de ano que estava por vir lá na Rede Globo. Uma camareira da Globo relatou que Guilherme de Pádua entregou bilhetes para Daniela Pérez durante as gravações no dia dos fatos e que a atriz estava muito nervosa. Foram 3 bilhetes. Entregou, ela chamou, ela entregou ela foi, eu estava na porta. Fiquei meio com vergonha assim, mas eu entrei atrás dela, porque eu senti que ela ficou nervosa. Ela entrou um pouquinho assim, virou o bilhete, olhou, ela já estava nervosa. Ficou mais nervosa ainda. Aí abriu a pochete, colocou na pochete, levou um tempinho e disse assim, como as pessoas podem ser assim, querer levar um caso para outro lado que não pode ser. Ela estava nervosa, eu perguntei, por que você está nervosa? Fala, Dani. Ela falou assim, deixa para lá. Aí eu não podia insistir. Entenda que Daniela realmente estava alterada e o responsável por isso era Guilherme de Pádua. A minha equipe de produção descobriu também que nos tais bilhetes Guilherme de Pádua dizia que estava nervoso por acreditar que o seu papel estava sendo reduzido na novela, uma vez que, naquela semana, não havia aparecido em 2 capítulos. Além do, digamos, relacionamento chegado que eu tinha com ela, eu tinha uma dependência, porque ela era filha de quem escrevia na novela. E naquela semana, se você pegar todos os capítulos já eram 100 e tantos, 80 e tantos, não sei exatamente o número, naquela semana, o bloco daquela semana, pela primeira vez, tinha havido uma redução bem significativa no meu personagem. E eu, além de estar ali, porque tinha aquele relacionamento mais chegado, eu queria... Todo mundo meio que se aproximava, né? Não ser hipócrita, não, porque todo mundo se aproximava, perguntava, Dani, como é que é? E aí, sua mãe contou como é que vai ser, como é que não vai? Havia um interesse, ela era filha. Esse mundo que a gente vive, infelizmente, existe essas coisas. E eu queria manter aquele... né? Já há algum tempo que eu tentava manter menos contato, né? Era uma época delicada para mim, minha esposa estava grávida, tinha acabado de ficar grávida, era uma gravidez delicada. Mas naquele momento eu não consegui deixar de querer ficar perto.
de querer conversar, de querer saber que desabafo que era aquele. Eu queria ser um ombro para conversar, queria, enfim. Guilherme de Pádua chegou a dar a sua versão sobre os fatos imputados a ele. Ela queria desabafar, porque estava chateada, né, que ela tinha uma... Debaixo da maquiagem eu tinha reparado que tinha uma... Não sei se era nesse ou nesse, talvez nesse. Tinha uma mancha. E eu inicialmente não toquei no assunto, até que ela falou, você reparou, né? Aí eu falei, mas não tá dando para ver, porque a maquiagem já tampou e tal. Às 21 horas da noite do dia 28 de dezembro de 92, Daniela e Guilherme se encontram no pátio do estúdio da Rede Globo e conversam por alguns minutos. Daniela vai até uma cabine telefônica e faz uma ligação. Veja a última foto de Daniela Pérez antes de deixar o estúdio de gravação. Observe que Guilherme de Pádua estava perto de Daniela, pois ele também tirou foto com fãs. Deixa eu te explicar para você a história que o Guilherme contou. Ele disse que o hematoma no olho de Daniela Pérez não foi ele que produziu com o soco, como aponta a polícia. Na versão dele, o laudo do ML teria comprovado que essa lesão na região do olho de Daniela era anterior à data da sua morte. Mas antes de eu continuar narrando os últimos minutos de vida de Daniela Pérez, é importante você saber o que aconteceu na tarde do fatídico dia. Bom, no final da tarde, vai vendo, Guilherme de Pádua deixou os estúdios Ticom, que eram os estúdios que a Rede Globo alugava, com o seu carro na Barra da Tijuca, onde a novela era gravada. E aí, ele pegou seu carro, sai dos estúdios e ele foi até o seu apartamento que ficava na Avenida Atlântico, em Copacabana. E aí, olha que loucura, ele buscou a sua mulher, Paula Tomás, que estava grávida de 4 meses, colocou ela no carro e voltou para os estúdios da Globo. Vamos lá. O casal então deixou o prédio onde eles moravam, em Copacabana, e eles foram para os estúdios de gravação da Globo, aonde a Daniela Pérez continuava a gravação. As gravações de Guilherme de Pádua já haviam se encerrado. Bom, quando eles chegaram no estacionamento lá da Globo, a Paula, que estava no banco do carona, foi para o banco traseiro, onde ela ficou deitada no banco de trás do veículo, que era um veículo da marca Santana, de propriedade do Guilherme de Pádua. Paula Tomás vai vendo o que a gente descobriu. Ela se cobriu com um lençol enquanto o ator retornou aos estúdios para terminar as gravações. Parece que ele tinha ainda algumas cenas para gravar. Bom, em tese, a esposa de Guilherme de Pádua teria ficado esperando, dormindo no carro, o retorno do marido. O carro dele tinha uma cobertura, entendeu? Com a manta branca coberta. Inclusive, eu pensei que ele ia passar o Réveillon longe, bastante longe, pela quantidade que tinha no fundo coberto. Deixa eu fazer um recorte para mostrar o que o próprio Guilherme disse, que a sua esposa era muito ciumenta. Um pouco de ciúme, assim, que eu achava normal. Eu não podia, eu tinha que falar em casa quando assistia, que era tudo muito profissional. Paula Tomás passou a acompanhar o marido nas gravações em razão dos ciúmes. Eu tinha tido uma conversa com a minha esposa e eu estava numa situação em que ela começou a ficar desconfiada, ela passou a ir para a TV. E eu chego e falo, olha, é porque eu precisava ter uma conversa com a Daniela. E falo com ela, eu te levo. Ela me pedia para ir ver essa conversa. No estacionamento, Guilherme e Daniela tiraram fotos com fãs e, desde então, o ator saiu dirigindo o seu Santana e, em seguida, a atriz saiu dos estúdios dirigindo o seu carro, que era um Ford Escort. Um funcionário da Globo se recorda que Guilherme e Daniela conversaram ao lado do carro da atriz. Não entrou no carro dela. Não entrou no carro dela, não. Ele entrou no carro, ela entrou no carro dela e saiu. E o plano dele saiu atrás. Guilherme parou o carro num acostamento ao lado de um posto de gasolina, onde Daniela ia abastecer o seu veículo. Esse fato foi confirmado posteriormente pelos frentistas do posto à Polícia Civil Carioca. Ao sair do posto, Daniela teve o seu carro fechado pelo Santana de Guilherme de Pádua.
Guilherme, conta a sua versão sobre essa fechada que realmente existiu. Posto de gasolina, eu fecho o carro dela. Nós descemos, eu e ela desce do carro e eu também desço do carro. Essa é a cena que a acusação pinta. E nós discutimos com palavrões e eu dou um soco nela. Ela cai, eu a pego nos braços na frente do posto de gasolina. Coloco no carro dela, no banco do carona. Eu tomo a direção do carro e sigo. E o carro onde eu estava, a minha ex-esposa toma a direção e me segue. Na versão da polícia, Guilherme de Pádua teria dado um soco em Daniela Pérez e ela teria desmaiado. E aí, ele fez o quê? Colocou ela no carro e levou até o local da sua morte. Mas Guilherme de Pádua diz que não foi isso que aconteceu. Ele alega que após a discussão entre ele e Daniela na frente do posto, eles resolveram ir para outro lugar mais calmo para terminar aquela conversa, para acalmar aquela discussão. E cada um teria ido dirigindo o seu carro. Veja que as versões da polícia e a versão de Guilherme de Pádua são completamente diferentes. Bom, só para você ter uma noção, né? Esses dois carros, né? O carro de Daniela e o carro do Guilherme, eles estavam na Avenida das Américas e os carros acabaram seguindo para a Rua Cândido Portinari, que naquela época era muito deserta. E aí, os dois carros foram parados praticamente num terreno baldio. Ato contínuo nesse local, Guilherme e Paulo Tomás teriam desferido golpes de punhal contra Daniela dentro do carro do ator e arrastaram-na para esse matagal. A perícia comprovou que Daniela Pérez foi morta com 18 estocadas que atingiram o peito, principalmente o coração e o pescoço dela, que também foi golpeado. Você pôde observar que eu narrei duas possíveis versões do assassinato de Daniela Pérez. O problema é que os acusados mudaram de versão por diversas vezes, ficando assim difícil saber o que aconteceu com exatidão. O certo é que Daniela Pérez foi morta e o casal estava junto naquele momento. Isso é induvidável. Só que Guilherme de Pádua apresentou outra versão diferente do que a polícia diz e eu vou te contar. Ela me fala: eu tenho um lugar que eu conheço aqui perto, vamos parar lá. Me segue. Saiu com o carro e eu fui atrás do carro dela. Nós chegando até aquele local, ela parou o carro, eu parei. Eu desci muito rapidamente do carro. Puxei para fora do carro. Por quê? Porque a minha esposa tinha que escutar. Ela desce, ela começa a falar como ela estava triste, que queria que a novela acabasse logo. De repente eu ouvi um estalo no carro. Provavelmente a Paula deve ter se mexido, porque chegou na hora que ela não aguentou mais. Quando deu o estalo, eu fingi que não tinha escutado. Fiquei olhando para ela assim. E ela virou o rosto. E eu senti aquela coisa dentro de mim que eu falei: o que será que foi? E eu fiquei esperando ela perguntar: o que será que foi isso? Eu falei: não, esse é o carro, o motor que está quente, que instalou. Eu já estava pensando o que eu ia dizer. Só que numa fração de segundo eu escutei a voz da Paula. E ela sai do carro. Falando o quê? Xingando. E eu virei o rosto, a Daniela virou o rosto para mim, como quem diz: qual é? O que é isso? Tipo, aí eu virei o rosto para ela, fez assim. E eu tentei falar alguma coisa e ela já virou o rosto para lá para olhar. Porque havia umas palavras que estavam sendo ditas. Ofendia você ou ofendia a Daniela? Era coisa de mulher. A minha mulher estava brava. E a Daniela tinha um gênio também um pouco mais... Ela era muito pulso forte. E ela fala: o que é? Se enxerga. De repente, a Paula parte para cima dela. Quando ela partiu, naquele milionésimo de segundo que acontece, porque até então eu já estava pensando um texto mais ou menos do tipo: olha, você desculpa, mas sabe como é que é? Mulher grávida é muito nervosa. E ela estava com essa coisa na cabeça. Eu ia tentar dobrar a situação. Só que uma partiu para cima da outra. Se atracaram? Uma pulou para cima da outra. Principalmente a Paula. Só que o que eu fiz? Eu me joguei no meio
E como você separa uma briga? Se tiver duas pessoas brigando, você não separa uma briga entrando no meio e separando. Vai pra lá, porque as pessoas te rodeiam. As pessoas saem, você não consegue separar uma briga. Você pode ver em qualquer lugar que alguém separou uma briga, alguém pega e segura uma pessoa. Enquanto a outra é empurrada, outra. Às vezes, se tiver dois bolinhos, você não consegue segurar uma pessoa que está partindo para cima da outra. Não, calma, você não consegue. E o meu ímpeto, nesse momento, foi de segurar a Daniela. Então, com uma das mãos, eu segurei a Daniela. E com a outra, segurei e puxei para cá. Eu empurrava o rosto, o peito. Então, a Paula partia para cima e ela tomava um empurrão no peito. E tomava um empurrão na cara, menos na barriga. Eu ficava olhando assim. Sabe quando você regala o olho e fala, eu não posso deixar acontecer alguma coisa. Então, assim, naquele momento era isso. E cada vez que eu fazia, você imagina o tranco. Eu tinha um físico bastante, digamos assim, forte. De repente, aquela briga que não acabava, eu posso me levantar um instante? Pode levantar à vontade. Tá. De repente, aquilo pesa e eu caio ao chão. Quando eu caio, bato e fico engarranchado no chão com a Paula em cima de mim. Por que eu caí ao chão? Se eu esperasse o peso, eu não iria ao chão. Né? E você vai ver, inclusive, marcas. Você vê marca aqui, que foi da força do que... Né? Você vê marca aqui, que eu bati a testa quando eu caí. E eu comecei a gritar, para, Paula, para! E fui levantando com o peso dela nas minhas costas. E eu falei, para, a Daniela! E ela parou e começou ali a meio que, ainda soluçando, ela percebeu que tinha alguma coisa estranha. Quando eu olho no escuro, mas a vista da gente vai acostumando, né? A Daniela estava toda torta. Estava caída no chão, mas sabe quando... Eu não sei explicar. Uma pessoa estava toda... Ela não caiu e ficou ali deitada olhando. Ela caiu toda torta. E eu falei, meu Deus, ó, a Daniela. E aí eu abaixei e comecei a ver, balançar. Bati no rosto. Quando eu bati no rosto, o rosto dela fazia assim. Parecia uma bola pesada, sabe? Como se fosse... Porque você vai bater no rosto e o rosto faz assim. Eu segurava com uma mão e o rosto fazia assim, ó. Tava bambo. E eu, meu Deus, eu matei. Ela quebrou o pescoço, deve ter... Porque a gente vê em filme que o cara da luta chega e plaf, quebrou, morreu. E eu falei, aconteceu isso aqui. Porque ela tá assim. Nesse momento, eu falo, a gente desesperado, eu não sabia o que fazer, ela também não sabia o que fazer, ela parou de chorar, porque numa situação daquela, a briga já não tinha mais importância. Né? Ela já tava, e a respiração começa a aumentar. E eu, de repente, o coração, quase que eu engasguei, coração, vamos ouvir, né, o que passou pela minha cabeça. Eu abaixei, tentei escutar, botei o ouvido, não escutava nada. Eu só escutava um barulho assim, que era o barulho da minha própria respiração. Guilherme de Pádua conta o que sua esposa disse após apunhalar por várias vezes Daniela Pérez. Perguntei, Paula, por que foi isso? O que você fez? Eu não tô entendendo. Ela falou assim, não, isso é pra eles pensarem que foi algum fã maluco. Porque fãs malucos fazem isso. Olha, é importante você saber que a tal tesoura ou punhal usado no crime nunca foi encontrado. Disse Guilherme de Pádua na polícia que ele jogou a tesoura da sua esposa no mar. Bom, vamos lá. Na verdade, você pode ver que Daniela Pérez foi morta e aí a sua mãe, Glória Pérez, tentava falar com a filha e não conseguia. Muito preocupada, Glória Pérez ligou para Guilherme de Pádua e ele disse que não sabia nada sobre aonde estava Daniela Pérez. Depois de ter morto a minha filha, eu ligo para ele, eu falo com ele, ele fala friamente comigo durante 2 vezes. Depois a Sandra Regina, a coreógrafa da novela, falou com a mulher dele, que teve o cinismo de ainda dizer, olha, estamos acordados, qualquer notícia que vocês tenham dela, você pode ligar a hora que for, nós estamos acordados, nós estamos preocupados, nós estamos esperando notícia. Assim como eles fizeram isso, assim como eles foram para a delegacia, assim como ele abraçou o Raul na delegacia, eu te digo que esse homem estaria aqui enxugando minhas lágrimas. Em seguida, Paula Tomás começou a ser vista como suspeita do crime, mas ela negava tudo. Gente, eu sou inocente, eu tô pagando por uma coisa que eu não cometi.
O ponto de partida da investigação policial se dá pelo testemunho de um morador de um prédio que avistou, ele viu realmente 2 carros estacionados suspeitos em frente ao seu condomínio onde ele morava. Vamos lá. Às 21h20 da noite, os 2 carros estacionados no lugar ermo e perigoso da Avenida Cláudio Portinari chamaram a atenção do advogado Dr. Hugo de Silveira, que na época tinha 60 anos de idade. Ou seja, ele estava indo para a casa da filha, que fica no condomínio Rio Mar, quando ele viu um Escort vazio e o veículo Santana logo atrás. Ele disse, abre aspas, deu para ver que havia um casal dentro do Santana, contou o advogado à polícia. Esse advogado recorda-se que no carro Santana ele viu um homem e uma mulher de rosto redondo, que confirmou mais tarde tratar-se de Paula Tomás. Desconfiado depois de um recente assalto no loteamento, o advogado foi até a casa da filha e voltou com o caseiro Jamilton Ribeiro Lima para anotar as 2 placas dos carros que estavam ali parados. Alertado por Silveira, Antônio Carlos Curado, outro morador do condomínio Rio Mar, comunicou por volta das 21h30 a presença dos suspeitos à polícia, ou seja, essas pessoas, esses homens desconfiados dos 2 carros, ligaram para o 90 dizendo, tem alguma coisa errada ali. Ao chegar ao local, a polícia só encontrou o Escort e os documentos do carro que estavam em nome do ator Raul Gazola, que era esposo, naquela época, de Daniela Pérez. Com base nas investigações, a polícia tem certeza de que o crime ocorreu na meia hora que se passou entre o telefonema do advogado Antônio Carlos Curado e a chegada da primeira viatura policial ao local do crime. Mas olha o que nós descobrimos realmente é um fato inusitado. Enquanto um dos policiais seguia para a casa de Raul Gazola, o outro policial manteve a guarda no local. E para se proteger no matagal escuro, ele, mesmo armado, ele achou por bem resguardar-se atrás de uma árvore, quando ele tropeçou no corpo de uma mulher. E essa mulher estava morta e era Daniela Pérez. Bom, ao chegar em sua casa, ele ficou preocupado com a demora da esposa. E aí o Raul Gazola ficou sabendo que a polícia estava à procura dele. E aí ele resolveu correr para a delegacia. Da delegacia, ele foi para o local dos fatos e reconheceu o corpo da esposa. E aí ele foi buscar a sogra Glória Pérez. Logo, uma romaria de atores, atrizes e amigos chegou ao local do crime. Gazola viu o corpo da mulher estendido no mato e saiu em prantos gritando. Entre os que foram consolar a família daquele terreno baldio estava o assassino Guilherme de Pádua. Agora você vai ter acesso como a polícia chegou ao casal de assassinos. A polícia, sabendo a placa do carro através do advogado, foi até os estúdios Globo e descobriu que o proprietário do veículo, o veículo Santana, era Guilherme de Pádua, apesar de uma letra da placa ter sido anotada errada, e, na verdade, houve uma adulteração. A placa anotada pelo advogado foi, vamos lá, o advogado viu a placa, ele anotou, era Oscar Mike, OM, 1115. E a anotação na planilha do estúdio lá da Rede Globo, quando a polícia foi, não era OM, e sim LM 1115. Mais tarde, a polícia comprovou que houve uma adulteração das escritas com uma fita isolante pelo próprio ator Guilherme de Pádua e que eliminou a alegação da defesa de crime passional. Guilherme falou sobre a placa que ele diz que tentou realmente adulterar depois que confirmou que Daniela teria sido morta por Paula Tomás. Tentei adulterar a placa. O que eu fiz? Peguei, a placa era LM, eu fui dobrando a fita, consegui fazer a da placa de trás, virou um O, olhei e estava bom. Fui quase que abaixado, sabe quando você anda até abaixado, fui até a placa da frente e comecei a fazer a mesma coisa na placa da frente. Mas o mais impressionante é o relato de Guilherme de Pádua que eu vou trazer para você agora.
Veja o que teria acontecido depois que ele adulterou as 2 placas do seu carro. Abri a porta e sentei dentro do carro para poder ir embora. Para mim, a Paula estava me esperando para a gente ir embora. Ela não estava dentro do carro. Aí eu olhei assustado, falei, onde é que... E eu vi que ela estava perto do corpo da Daniela. Aí depois, você foi lá. Aí eu levantei. Meu primeiro ímpeto foi o quê? Bater a mão nos bolsos. E quando eu vi que ela estava perto do corpo da Daniela, eu falei, ih, acabou, perdeu. Não tem mais jeito. Porque eu falei, ela perdeu o documento, ela perdeu uma chave, perdeu alguma coisa que é nossa. A bolsa, e ela está procurando a bolsa no mato. Eu falei, acabou, pronto, danou. Estamos perdidos. E fui andando na direção dela, batendo a mão nos bolsos. E eu falava, não, minha carteira está aqui, meu documento está aqui. Eu falei, o que ela perdeu? Quando eu chego pelo lado direito, eu vejo no escuro ela agachada em frente a Daniela e ela mordia os lábios, fazia... Não era uma coisa que era nervosa, não era... E a mão dela fazendo. E quando eu vi o brilho, eu falei, Paula? E ela... Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Mas eu falei, não vou perguntar nada, vambora, vambora. Eu falei, era mais importante fugir dali, agora não era perguntar aquilo. E nós fomos indo e ela falou assim, a tesoura. Aí eu falei, para mim ela tinha levantado com aquilo na mão. Mas não, ela falou tesoura, aí eu abaixei. Eu falei, aonde ela aqui? Aí eu procurei, peguei e levantamos e fomos para o carro. O delegado Dr. Serrano, que cuidou do caso na época, disse que em poucas horas já se sabia quem teria tramado tal crueldade com Daniela Pérez. Ele teria procurado Glória Pérez e falou sobre a suspeita contra Guilherme de Pádua, mas pediu para ela não abrir a informação para ninguém, pois poderia atrapalhar as investigações. A essa altura, o assassino, de forma fria, já havia prestado solidariedade aos parentes e familiares durante o próprio velório de Daniela Pérez. Numa conversa com policiais, Paula Tomás teria chegado a confessar a participação no crime, mas, em depoimento, a polícia negou o envolvimento e disse que ela estava no Barra Shopping comprando roupas para o bebê, que em breve iria nascer. A única coisa que eu posso afirmar é que eu sou inocente. Realmente eu sou inocente. Eu estou pagando por uma coisa que eu não cometi. Paula respondeu todo o processo criminal presa, onde, em maio de 1993, dentro da prisão, ela deu à luz ao filho Felipe, que gerou com o marido Guilherme de Pádua. O delegado do caso, Dr. Mauro Magalhães, contou o que o autor disse no interrogatório. Ele que tinha sido assediado por ela, vinha sendo assediado por ela, e para um romance que ele se negava peremptoriamente, mas que foram tamanhas as ameaças que vinham ocorrendo de 3 meses para cá, que ele entrou em certo momento num pânico e cometeu um delito até quase que sem saber que estava cometendo. Evidências colhidas pela perícia também desbancaram o argumento do que o casal de criminosos que houve uma briga. Eles disseram que essa briga acabou redundando na morte de Daniela Pérez. Em entrevista à imprensa na época, o então diretor da Polícia Técnica, o Dr. Talvani de Moraes, contou, em primeiro lugar, que ele não encontrou nenhum indício de que no momento do crime a atriz teria reagido ao ser golpeada com um objeto pérfuro cortante. Disse ele, abre aspas, o corpo da moça não apresentava lesões de defeso, que é raríssimo quando a vítima está sendo agredida. Mesmo imobilizada, ela exibiria pelo menos arranhões ou lesões de quando teria tentado se livrar do agressor. Isso pode indicar que a atriz levou algum tipo de golpe para ficar inconsciente. Além disso, quando uma pessoa está agindo sob forte emoção, ela aplica golpes em qualquer região do corpo da vítima, o que não aconteceu. O corpo de Daniela, só para você ter uma noção, foi encontrado no interior de um círculo queimado dentro de um matagal, ao pé de uma árvore, perto de pequenos ossos de animais vai-vento. Na palma da mão direita da atriz havia uma mancha avermelhada, causada por substância não identificada e também verificada na árvore. Além disso, os ferimentos observados no peito da vítima formavam um círculo ao redor do seu coração, ou seja, punhaladas que foram formando esse círculo.
No local do crime, só para você ter uma noção, foi observado que o corpo da atriz estava dentro dessa área circular que foi demarcada com fogo, ou seja, uma queimada realizada cerca de 1 ou 2 semanas antes do ocorrido. Havia também um arbusto por perto e à noite de 28 de dezembro de 1992 era a última lua cheia do ano, conhecida como a Lua dos Sacrifícios. Rose Rodrigues, especialista em religiões, disse na época que para ter um ritual, abre aspas, precisa ter horário correto, lua correta, árvore correta. O motivo do círculo, a energia não sai. É direcionada àquela entidade mesmo. Tem que retirar um adorno com você, pode ser qualquer coisa. De Daniela foram retiradas uma mecha de cabelo e a aliança. O corpo tem que ser decomprido, peito para cima, braços abertos. Essa é a ritualística. Olha, os advogados da família da vítima chegaram a defender a hipótese de que houve realmente um ritual satânico na morte da atriz. A própria Glória Pérez acreditava nisso. Mas essa tese não prosperou na justiça. A motivação comprovada no julgamento foi a de que Guilherme de Pádua vinha assediando Daniela Pérez para obter mais destaque na novela, já que a atriz era filha da autora da novela. O casal Guilherme e Paula foram presos no dia 31 de dezembro de 1992. Ambos na polícia reivindicaram o direito de só falarem em juízo. Ao longo dos 5 anos de processo, até o julgamento, Guilherme de Pádua apresentou várias versões dos fatos. Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de prisão. Paula Nogueira Tomás foi condenada a 18 anos e 6 meses pelo assassinato da atriz, classificado como homicídio qualificado por motivo torpe e sem chance de defesa para a vítima. Guilherme e Paula saíram da cadeia em 1999, ou seja, é brincadeira, eles cumpriram pena apenas de 6 anos. Logo após sua liberdade, Guilherme de Pádua voltou para a cidade natal e acabou se casando pela segunda vez em 2006 com a estudante Paula Mais e se divorciou dela em 2015. Depois, ele se tornou cristão e também se tornou pastor e se casou novamente em 2017 pela terceira vez com a estilista Juliana Lacerda. Já Paula Tomás, após cumprir a sua pena, se casou com o advogado Sérgio Rodrigues Peixoto, com quem teve uma filha, e ela também cursou a faculdade de Direito. Atualmente, Paula tem uma vida mais anônima e continua vivendo lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, perto da divisa com Ipanema, sendo o mesmo bairro de Glória Pérez reside, mãe da vítima. Por iniciativa da novelista Glória Pérez, que conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas, ocorreu uma mudança importante na lei penal brasileira. E o homicídio qualificado, praticado por motivo torpe ou fútil ou cometido com crueldade, como ocorreu com a sua filha, foi incluída na Lei dos Crimes Hediondos através da Lei 8.930. Isso a Glória conseguiu em 1994. Assim, não é mais possível pagar fiança e impõe que seja cumprida pelo menos um tempo maior da pena para a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. A última cena da novela de Corpo e Alma foi um tributo elaborado por Glória Pérez à sua filha Daniela. Olha, nós buscamos fazer um roteiro completo sobre a vida e a morte de Daniela Pérez. Eu espero que você tenha gostado do nosso relato. Mas agora chegou a hora, pois eu adoraria saber a sua opinião. Você acha que o casal matou Daniela Pérez de forma premeditada ou não? E em relação à possibilidade deles terem planejado um ritual macabro, você acha que pode ter ocorrido ou não? Ou será que o motivo da morte de Daniela foi realmente os ciúmes doentio de Paula Tomás? Olha, eu gostaria muito que você agora escrevesse nos comentários a sua opinião.
Bom, se você está gostando do nosso canal, então você precisa dar uma força para a gente. E é fácil, é só você se inscrever já. E aproveita, dá um like, ativa o sininho de notificação e envie agora mesmo este vídeo para os seus amigos que gostam de consumir True Crimes no YouTube.